Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui é Rafael, amigo de vocês. Estamos aqui hoje gravando mais um estudo para vocês, para que a gente possa estar junto, conectado nesse mês que é muito especial. É um mês dedicado a Kardec, e que estamos nós aqui hoje abrindo esses estudos para que juntos possamos aprender um pouco mais. Tudo bem? O tema de hoje é um tema extraído de O Evangelho segundo o Espiritismo, né? Nosso companheiro de todas as horas, que está aqui no frontispício, na página introdutória, né? O tema é: fé inabalável só é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então essa é a nossa temática de hoje, está nos cartazes que vocês puderam acompanhar, beleza? Então vamos lá. Vamos ler uma página introdutória aqui do nosso companheiro de sempre, Vida Feliz, que diz assim: todos estamos fadados à felicidade, à perfeição. O caminho a percorrer é longo, às vezes assinalado por urzes ou entulho pelos calhaus. Todavia o roteiro é igual para todos, porque ninguém existe que seja considerado com exceção. Aqueles que encontram menos dificuldades fazem jus às circunstâncias, em razão do seu comportamento em reencarnações passadas. Os mais atribulados, da mesma forma, procedem dos seus atos infelizes. Desse modo, ganham distância evolutiva, passo a passo, e alegra-te com o destino feliz que te aguarda e que alcançarás. Vamos orar. Querido e bom amado Jesus, te agradecemos a inspiração e o carinho de sempre. Que assim seja. Amados irmãos, hoje nós temos essa proposta reflexiva que nós falamos para vocês, que é da fé inabalável, só pode ser encarada frente a frente. Fé inabalável só é que pode se encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Ok? Ela está no início do Evangelho, que é um livro de fundamentação moral. Kardec ele se dedicou a colocar isso antes da introdução, né, uma frase inaugural do livro, para que ela pudesse se concretizar, pudesse ser assim, o lema de toda a leitura do livro. A gente vai perceber isso, porque o ponto fundamental ali é a fé. E a gente precisa entender como que é a fé, o que é naturalmente. A fé é um sentimento, a gente precisa fazer isso. E a gente precisa usar um manualzinho para fazer a distinção, né? Sentimentos são os traços essenciais ligados ao espírito, que se difere da emoção. A emoção são as características, emanações físicas, orgânicas, fisiológicas, né? Então, para a gente entender, a manifestação, os sentimentos são aquela sensação que nós carregamos, aquele ideal, aquela conexão, aquela energia que nos movimenta, né? Já a emoção é a manifestação orgânica, o choro, é o batimento cardíaco acelerado, é a sudorese, frio na barriga e por aí vai. Então, a fé ela é o sentimento, é a manifestação que está ligado ao espírito, que está ligado às suas crenças, à sua manifestação essencial. E essa fé ela se torna muito comum ligada ao pensamento religioso, ao que nós vamos observar que não necessariamente vai estar circunscrito ao pensamento religioso, já que fé é um movimento de crença, de devoção, é um movimento de conexão, de dedicação, de aplicação de energia em prol daquele objetivo. E nós vamos perceber que isso vai estar um pouco distanciado dentro dessa manifestação. Dessa manifestação puramente superficial. A fé ela tem uma conexão mais essencial. Ela está ligada justamente a um movimento em que nós não necessitamos de uma coerção para manifestar aquilo. Nós simplesmente manifestamos isso por um sentimento que nos move, por uma necessidade, por um movimento de crença relacionado a isso. E a gente vai perceber que fé e crença vão estar piamente ligadas. A gente vai perceber que existe uma pequena diferença no aspecto de crença e de fé, mas que elas guiam juntas, elas se impulsionam. E vamos perceber que nós, seres humanos, somos impulsionados pelos nossos sentimentos. A fé ela vai estar mais ligada ao aspecto religioso, porque dentro do movimento de crença, ele vai se tornando
mais fácil, mais difícil em determinados aspectos. Quanto mais material, mais palpável e mais certa, mais certificada, com mais certeza nós temos de um fato, a nossa fé em relação àquilo vai se tornando cada vez mais fácil, cada vez mais cabal. Agora, quando trabalhamos aspectos muito mais imateriais, como é a crença em Deus, direito, justiça, realidade, nós percebemos que essa crença ela acaba sendo muito variável de pessoa para pessoa. Então, nós podemos perceber claramente que ela vai ser um instrumento fundamental dentro da religiosidade. A religiosidade ela vai se deter em explicar, o mundo através das forças imateriais que fogem aos sentidos do humano e que só podem ser apreendidas e interpretadas por um movimento de crença, por um movimento de acreditar, por um movimento de conexão sentimental com aquilo. E a religiosidade ela vai ser fundamental nisso. As religiões vão utilizar esse método, vão se utilizar da fé como uma construção dentro da devoção e da crença dos seus princípios, que vão se traduzir na religiosidade, como nós vimos falando. A fé ela também não vai estar circunscrita à religiosidade, como nós falamos, como é um movimento de crença e devoção, ela vai estar ligada à política, ela vai estar ligada à filosofia, ela vai estar ligada aos aspectos sociais, de vivência, aos aspectos familiares e por aí vai. Nós vamos ver que isso vai guiar a humanidade. Por isso que a religiosidade ela se apropria tão forte disso, porque o objetivo da religiosidade, de uma religião por meio da sua religiosidade, é transformar o caráter, transformar aquele ser humano, consequentemente que ele tenha comportamentos e atitudes diferentes da que ele venha tendo antes de conhecer aquelas verdades. E dentro disso nós vamos perceber que o ser humano ele vai se expressar através da fé em diferentes momentos. E isso vai acabar construindo dentro dele crenças sociais que vão ultrapassar as diversas barreiras da sua individualidade. Nós podemos perceber que crenças sociais elas vão estar muito mais amplas do que as crenças religiosas. As crenças sociais elas foram construídas ao longo das gerações, das vivências. E a religiosidade ela vai bater muito de frente com isso, porque a religiosidade ela vai evocar através dos seus princípios uma mudança de aspectos, uma mudança de comportamento, uma mudança de ações, uma mudança de pensamento, que vai chocar com as práticas sociais, que são muito comumente reproduzidas no dia a dia da pessoa. Então, sociedade e religiosidade elas vão viver em pleno conflito a todo instante. Daí, muitas religiões utilizaram uma expressão muito comum, existem as coisas do mundo e as coisas de Deus, ou seja, as coisas de Deus são as coisas que a religião diz, o grupo daquela religião diz, e as coisas do mundo são as crenças sociais, as vivências sociais que nós aprendemos ao longo da nossa existência. Nós precisamos entender que as crenças sociais elas foram construídas ao longo de muitas gerações e muitas gerações. E a gente vem falando que essas vivências elas vêm de traços muito antigos. E as crenças sociais, muitas delas têm traços imateriais, como direito, justiça, respeito, dignidade. Nós vamos perceber que todas elas vão ter traços ligados ao nosso fisiologismo, ao nossas características biológicas, aos nossos comportamentos. E a gente percebe que nós estamos nessa fase de transição. O livro dos Espíritos é categórico nos colocarmos como espíritos primitivos. E a característica do espírito primitivo está ligado ainda aos traços primarísticos, aos instintos básicos, vamos melhor dizer assim. Então, as crenças sociais elas foram construídas ao longo das nossas experiências diárias. Posteriormente, quando algumas indagações foram surgindo para a interpretação de fatos que extravasavam a capacidade humana, a religiosidade, a religião ela começa a assumir um aspecto muito mais notório e vai evocando e dando poder a essa força imaterial. É o raio, é o vulcão, é o terremoto, são as forças da natureza como um todo que vão se manifestando e vão se apresentando
e subjugando esses seres humanos. Com o passar da história, nós vamos percebendo que essas forças da natureza obedecem comportamentos muito mais físicos do que propriamente sobrenaturais, né? É claro que nós aqui espíritas entendemos o sobrenatural de outra forma, como sendo natural. Mas o sobrenatural é muito falado nas diversas crenças. E esse sobrenatural foi ganhando força, foi ganhando aspecto e foi se percebendo que existia uma força central que controlava toda a vida, toda a criação, tudo que nós compreendíamos. Ela primeiro era pulverizada em diferentes guias de diferentes aspectos, quem comandava o raio, o fogo, a energia, a vida, a morte. E nós depois foi se percebendo que isso, na verdade, não daria muito certo, porque isso era muito mais uma tradução humana da divindade do que uma compreensão da própria divindade. Em função de muitas revelações e experiências, foi se percebendo que essa força que guia, que presidia tudo que conhecemos, ela era única, ela se concentrava num ponto, ao qual nós aqui nós demos o nome de Deus. Deus seria essa força concentradora, essa energia manancial, essa da onde provinha tudo. E por ela ser imaterial e por ela ter dificuldade de ser comprovada, ela não foi muito bem aceita por todos. Aqueles que acreditavam faziam jus àqueles que queriam acreditar, evocando aí sim o aspecto da fé. E a fé ela se torna fundamental dentro da religiosidade. Nós, religiosos, que temos uma manifestação religiosa, que buscamos em Deus a fonte de todas as nossas benéfices e interpretamos a nossa realidade a partir da compreensão de Deus, nós utilizamos a fé como um instrumento de conexão com Deus e conexão conosco mesmo para interpretarmos Deus dentro da nossa realidade. E isso também não foi algo simples de se entender, porque essa forma de entender Deus e a prática dessa vivência em meio às crenças sociais, elas foram se fragmentando, foram se diferenciando muito em determinadas regiões, em diferentes grupos sociais. E a gente vai ver que existe uma numerosidade de religiões, consequentemente uma numerosidade ainda maior de religiosidade, porque a gente vai perceber que dentro de religiões existem manifestações de religiosidade, ou seja, da vivência daquela religião, dos conceitos, dos princípios, ainda mais fragmentados ainda, grupos dentro da religião que se diferenciam por aspectos, que na somatória, que no enredo todo, nós vamos perceber que estão circunscritas aos aspectos sociais. Cada um vai se diferenciar, porque todas elas vão estar dentro, ligados indiretamente ou diretamente a crenças sociais, que são as nossas vivências diárias, como a gente já mencionou aqui. Mas nesse percurso todo, um ponto é fundamental. Nós percebemos que o ser humano ele rompeu com seu determinismo biológico. O ser humano conseguiu, dentro de certos aspectos, romper com essas barbáries. O ser humano que tinha a volúpia de matar aquilo que lhe agredia ou que lhe causava temor, hoje percebe que não precisa matar o outro, percebe que precisa utilizar instrumentos imateriais, como a justiça, como as leis, como o direito, o dever, que são fundamentais para relações sociais. Então a gente percebe que as crenças sociais, elas, vou usar esse aspecto, elas evoluíram, elas ganharam um nível de perfeição, um nível de aperfeiçoamento muito maior do que nos traços antigos. Hoje o ser humano consegue viver dentro desses princípios imateriais que foram criados na nossa ideia para que nós possamos interagir. Os animais eles vivem em função basicamente das suas necessidades biológicas. Se quer acasalar, ele vai lá buscar a fêmea e acasala, ele segue as forças biológicas da sua liame animal. Nós percebemos que se nós temos essa necessidade, nós precisamos seguir uma série de parâmetros. Não podemos ir pela violência, não podemos ferir o direito e o respeito do outro, nós não podemos infringir. Quando temos fome, nós não precisamos tomar, nós precisamos seguir algumas regras. Nós percebemos que não podemos ingerir os alimentos de qualquer forma, nós precisamos seguir alguns padrões, porque isso gera alguns mal-estar na gente.
Então a gente foi criando, em cima de análise, em cima de interpretações ao longo do tempo, que alguns aspectos são fundamentais. Mas aí você está sentado aí falando assim, Rafael, o que essa conversa toda tem a ver com fé inabalável? Bom, fé inabalável é aquela que enfrenta frente a frente o quê? A razão. E a gente está caminhando para entender como que Kardec associou o sentimento a um aspecto intelectual para que se pudesse construir uma interpretação de religiosidade, uma forma de viver diferente a partir de um conjunto doutrinário. Dito isso, nós percebemos que a manifestação da religiosidade, a vivência daquilo que se acredita, ela necessita da fé. Mas vemos que o ser humano ele claudica muito, mesmo expressando, em dados momentos, comprovando que tem uma fé ligada a seu modo de viver, a pessoa não consegue extravasar, não consegue vivenciar. E a gente vai perceber que existem algumas expressões, e até Jesus vai falar sobre isso, né? Sobre a fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente conseguiria mover montanhas. Mas a gente percebe que um dos enclaves centrais da experiência humana está diretamente às crenças sociais que foram criadas antes das crenças religiosas. A nossa forma de viver, que nós acreditamos na sociedade, a família, a pátria, nacionalidade, direito, dever, justiça, tudo isso ao respeito, dignidade, são princípios imateriais que nós vamos construindo em dados momentos, antes e depois em paralelo com a religiosidade. A religiosidade vai criar uma ressignificação de vida. Quando nós nos dedicamos a uma crença, vamos falar nós, espiritismo, nós percebemos que os conceitos espíritas, as falas espíritas, elas vão estar propondo nós ressignificarmos os nossos laços familiares, a nossa noção de direitos e deveres, a noção de dor. Ressignificamos vários instrumentos que nós socialmente utilizamos de forma categórica. E percebemos que dentro da experiência religiosa, por meio a vivência social, por meio da experiência religiosa, ela vai criando algumas ressignificações para a gente. E isso nos põe em xeque a todo instante. A todo instante nós somos provados a estarmos em xeque. Nós somos colocados em xeque para saber se realmente acreditamos, se realmente é aquilo que queremos vivenciar. E a única coisa que consegue nos dar segurança para essa vivência é a nossa ligação sentimental com aqueles princípios, com aqueles valores ao qual nós chamamos de fé. Quando nós criamos um vínculo sentimental com aquilo, nós estamos criando um sentimento de fé relacionado àquilo. Então, quando eu entendo e acredito profundamente e eu levo isso para o meu sentimental, eu passo a viver o amor, a fé dentro do princípio espírita, como é o nosso caso, eu estou ali dentro de princípios gerais estabelecendo os princípios fundamentais para a minha vivência. Existe um psicólogo famoso chamado Abraham Maslow que analisou essas questões da crença social, da vivência, e ele acabou estabelecendo que existia uma hierarquia. A gente só conseguia alcançar princípios superiores quando nós realizarmos princípios básicos da nossa vivência. E ele fala que quando aquele determinismo biológico que a gente fala que a gente era subjugado no passado, nós assim não rompemos ele, nós simplesmente conseguimos compreendê-lo de outra forma, o satisfazemos e alcançamos novos princípios. Novos estabelecimentos. Ele fala que existe uma base, como se fosse uma pirâmide, e que existe uma base. Na base nós encontramos as necessidades fisiológicas, que são as necessidades do organismo, né? Comer, beber, o sexo, a manifestação sexual. A segurança também seria o segundo degrau dessa base, né? Preservar o meu eu, preservar os meus, preservar a minha segurança. E ele fala que isso é o básico. Quando nós manifestamos uma certa completude desse aspecto básico, nós conseguimos vivenciar novos degraus. E aí ele designa como um aspecto social, né? Esse aspecto social seria as interações, estariam ligadas ao aspecto social, seria o degrau seguinte, que
que é a minha interação, né? É o trabalho, é a família, é a amizade, é o casamento, são essas interações sociais que eu faço. E depois seria os valores ligados à estima, né? Seria o próximo degrau. Essa estima estaria ligado com a relação da confiança, da conquista, do respeito, de uma valorização ligada muito ao meu eu, que se manifesta no último degrau, que estaria lá no topo da pirâmide, que significaria a realização pessoal, a autorrealização. Está ligado à criatividade, espontaneidade, a aceitação de fatos, a ausência de preconceitos. Seria uma interpretação mais superior. E por que a gente está falando disso? Porque a gente percebe que muitas das nossas limitações estão amarradas aos nossos primarismos. E o princípio espírita ele é muito claro ao propor-nos uma ressignificação dentro desses aspectos. Mas como que a gente vai chegar nisso? E aí a gente chega a um aspecto fundamental, que como que a gente vai fazer com que a nossa fé possa encarar a razão em todos os tempos da humanidade. A razão está ligada ao aspecto intelectual. E para isso nós precisamos entender que a razão, ou melhor, né, eu vou usar uma palavra mais comum, a crença, né, tudo aquilo que a gente acredita intelectualmente, que a gente entende, que a gente processa, que a gente passa a entender, nós conseguimos conduzir a nossa fé, nós conseguimos adestrar, nós conseguimos educar a nossa fé. Esse é o ponto central da noite de hoje. Nós percebemos que nós conseguimos educar a nossa fé. Por isso que Kardec vai falar que fé inabalável, ele vai falar assim, ó, pode existir em fé, mas aquela que não vai ser derrocada, aquela que vai se manter em diante das mais diferentes circunstâncias, é aquela que vai poder encarar, ou seja, aquela que vai poder se apresentar à razão, às intelectualidades, aos conhecimentos que vão surgir ao longo da história. Nós poderemos tê-la sustentada, porque ela vai bater de frente no sentido de encarar, né? A razão em todos os tempos da humanidade, ou seja, mesmo que não tenha um conhecimento hoje, esse conhecimento surja no futuro, essa fé ela vai ser inabalável quando ela caminha dentro de princípios muito claros. Ou seja, o que Kardec está nos propondo? Que essa fé ela não é única, não é um bloco que a gente constrói e permanece com ele. A fé ela é como se fosse uma plantinha que ela vai crescendo e ela vai mostrando a sua energia de maneira que ela vai se sustentando, se nutrindo de um solo muito fértil que vai estar baseado no aprendizado ligado à razão. Essa plantinha ela cresce, então todos os ventos, todas as forças que vêm para derrubar, essa fé ela vai se tornando forte porque ela está se nutrindo com energias saudáveis que vêm desse chão que é a razão. A razão não que seja uma coisa cética, mas que seja uma coisa de compreensão, de uma análise que seja dentro de lógica, né? Em que muitos dos amigos interpretam errado, falando que o espiritismo é ciência. E o espiritismo ele não é necessariamente ciência no aspecto. A gente precisa entender isso, né? O espiritismo ele tem aspecto de ciência, como também tem aspecto de filosofia e como tem aspecto de religião. E isso que precisa ficar claro para a gente. Porque o espiritismo não é ciência no sentido tradicional, no sentido corriqueiro. O espiritismo ele é uma doutrina, ele é um conjunto de ideias, um conjunto de pensamentos, um conjunto de reflexões, que tem uma base muito sólida, que foi através de experiência, e construído por meio de um método científico. Claro, Kardec era um cientista, logo ele só poderia utilizar os recursos que ele tinha. Ele se utilizou de um método científico, que vale a gente fazer um estudo sobre isso, né? Ele se utiliza do método científico, e esse método científico vai construir percepção mais segura da sua realidade. Ou seja, se existe um conhecimento que surge, a gente precisa aprofundar a análise sobre esse conhecimento para que a gente possa devotar a nossa crença. E o mais brilhante que eu peço que vocês não deixem perder isso, né? A nossa fé ela pode ser educada. O sentimento de fé não é algo que é inacessível. Nós acessamos a fé por meio da nossa intelectualidade, nós podemos guiar. Se não fosse assim, uma pessoa ela nunca poderia mudar de religião. Porque numa religião ela tem uma crença, uma fé, ela experiencia aquilo,
em determinado momento ela é defrontada com algo que aquela religiosidade não apresenta a explicação para ela. A explicação não consegue processar, ela não consegue processar na sua fé as explicações que aquela religião dá. E ela encontra uma outra religião que consegue explicar de forma global as suas necessidades. E aí, naturalmente, ela migra a sua fé. A sua fé vai ser migrada porque ela vai ter novos valores, novas crenças, novos princípios filosóficos, e aí a sua fé vai ser atendida naquele aspecto. Então a nossa fé ela pode ser modelada. Por isso que o estudo é fundamental para a gente. Estudarmos, criarmos uma análise muito mais clara dos princípios espíritas vai fortificando a nossa fé. Porque a nossa intelectualidade ela vai alimentar a fé. E a gente precisa entender uma coisa. Não é porque eu sei, eu logo tenho fé. Não. A nossa intelectualidade ela é um instrumento para modelar a nossa fé. Nós podemos ter a fé modelada através de uma experiência. Uma experiência não vai estar ligada através de um conhecimento. Nós podemos nos conectar com o divino, com o natural, que está além das barreiras, e termos uma ressignificação, uma experiência de vida, uma quase morte, um encontro com um espírito amigo e muitas outras experiências que a história nos mostra, modificaram pessoas. O próprio Paulo de Tarso, um lindo exemplo, ele encontra com Jesus e ali ele consegue, por meio de uma experiência, mudar completamente o seu rumo. E aí ele vai reconstruir todo o seu cabedal intelectual, ele vai para o deserto, passa 3 anos estudando, e aí ele recompõe, ele reestrutura o seu cabedal intelectual para que a sua fé, que anteriormente era motivo de um exemplo para o seu grupo religioso, vai ser motivo de exemplo para o grupo religioso que ele vai se conectar agora. Ele está criando novas forças, novas raízes. Então é a partir disso que a gente acaba criando novos rumos para a nossa vida e a nossa fé passa a ser inabalável. Queridos amigos, agradeço o momento, o espaço a vocês. Que Jesus possa abençoar todos nós. Vamos orar. Bom, amado Jesus, te agradecemos pelo momento, pela paz, pelo carinho. Que possamos estar contigo, pois sabemos que tu está conosco sempre. Que assim seja. Um abraço, amigos. Fiquem com Deus. E nossas reuniões presenciais estão voltando, hein? Dia 18 retomamos as nossas reuniões presenciais, que vão seguir todos aqueles critérios, tá? Não vão ser como antigamente. Tem quantitativo de pessoas, a pessoa tem que estar vacinada, tem que estar tudo dentro desses parâmetros que lá nas nossas redes sociais está sendo divulgado. Ok? Forte abraço a todos, fiquem com Deus.